Karina, this is English in Brazil, e hoje eu estou aqui com a Tati do canal Vá Ler um Livro, que é um canal que eu recomendo demais. E eu convidei a Tati pra vir aqui pra falar sobre livros fáceis de ler em inglês, né? Eu já tenho um vídeo com dicas pra ler em inglês, ler mais... ótimo, inclusive. Ai, obrigada. E a gente vai gravar um agora pro canal da Tati também, mas Tati, fala um pouquinho sobre o teu canal então pro pessoal. No Vá Ler um Livro a gente fala de livros em geral, claro, mas principalmente nós damos aula, né? Eu falo nós, porque não só porque eu tenho uma personalidade, tá? Porque sou eu e o Guto, que é meu sócio, e, enfim, a gente dá aula de literatura pra quem vai prestar vestibular, pra quem vai fazer uma prova na escola ou pra quem quer conversar na mesa de bar, sabe? E eu sou a favor de tirar o pezinho que a literatura tem, pra mostrar que a literatura tá em tudo, inclusive em dicas de inglês. É verdade, tá tudo conectado. Então hoje a gente vai falar de livros, muitos de literatura mesmo, livros assim com conteúdo literário, mas também a gente vai dar algumas opções pra quem não gosta de literatura. A Tati vai ficar chateada. Exatamente. Não, na verdade não, assim, eu acho que literatura é tudo, né? Eu vim de uma família muito acadêmica, né? Eu vim de uma família que acha que a academia é uma coisa superior. E, no caso, aqui assim, eu sempre defendo que, velho, lê o que você quiser ler. Exatamente. Porque a gente fica colocando a literatura num patamar tão alto que parece que sempre quando eu falo, eu tenho um canal de literatura, a pessoa fala, Que fofa. obrigada, foi ótimo aqui. Leia o que você estiver afim, essa é a mensagem. Esse é meu papel aqui. Exatamente, então ó, livros fáceis pra ler em inglês. Eu Tá. vejo que o primeiro que tá aqui no montinho é o mais difícil, então deixa É eu o mais final. difícil, vou deixar pro final. Tá, vai. A gente faz assim, ó, deixa pro final. Eu vou começar, na verdade, com um livro mais young adult. Por quê? Porque Jovem adulto. jovem adulto, né? Que é justamente, normalmente, isso não é sempre. Normalmente um livro para jovem adulto, ele tem um vocabulário mais tranquilo, ele é mais fácil de ler, ele tem um ritmo, né? Porque, enfim, sempre vai contar a história de adolescentes ou de jovens adultos e que estão passando por alguma coisa. Então, além de ser muito real, muito próximo à tua realidade. E aí, eu li em inglês As Vantagens de Ser Invisível. The Perks of Being a Wallflower, in English. E assim, é muito gostoso de ler. O narrador é maravilhoso, então assim, ele tá escrevendo uma carta, né, por esse amigo aí que a gente eu não vou contar spoiler, mas de qualquer maneira, e são temas tão abordados no nosso dia a dia que fica ainda mais fácil e tranquilo, sabe? Você vai lendo, a história é ótima, e aí você vai lendo e você vai entendendo e vai aplicando, e mesmo que você não esteja mais com a idade do personagem, porque eu li esse livro já mais velha, né? Eu li esse livro depois do filme. Eu ainda lembrava de muita coisa. E falava, poxa, realmente, no ensino médio era complicado, poxa, realmente, eu lembro que na escola eu pensava nisso. É um livro meio deprê, né? É um livro bem deprê. É um Mas livro bem sinceramente eu gosto. Eu adoro coisas. É. A gente tem que se tocar de alguma forma, seja uma coisa muito engraçada, uma coisa que te deixe triste, né? Eu acho que é isso que vai te envolvendo na história, né? Exatamente. E tem que dar match, sabe? Tem que dar o que match. eu falo, literatura tem que dar match. Literatura é dar match ou não dar match. Deu match, ótimo. Show, não deu match, paciência. O Guto fala, que nem namorado. Um gostou desse, troca. Exatamente. Começou a ler, tá chato demais, troca. Sabe? E cada um tem, enfim. E foi engraçado, desculpa te interromper, Tati, porque eu pedi, Tati, escolha os livros que você acha fácil de ler. E eu pensei, mas eu já vou pegar aqui também as coisas, os livros que eu achei fácil de ler. E aí eram os mesmos, foi muito engraçado, a gente não se comunicou. Exatamente. E aí eu vim aqui, ela pegando o livro, eu falei, não, só pensei nesse. Aí ela... Tá aqui na minha mão. Aí eu... pensei nesse. Ela... Então estamos em sintonia, então a gente concorda que são leituras mais tranquilas, mais fáceis. Exatamente. Então, esses livros young adults, em geral, não precisa necessariamente ser esse, sei lá, John Green, por exemplo. John A Green Culpa é das muito Estrelas. bom de ler. Eu li em português A Culpa das Estrelas, porque quando eu fui comprar não tinha inglês. Eu achei super fácil até em português, então eu imagino que em inglês deva ser bem Não, é super fácil. Eu li, a maioria do John Green eu li em inglês, e enfim, achei também super tranquilo, super gostosinho de ler e tal. Rápido, a gente lê rápido. Exatamente. Beleza, então esse é o livro 1. O livro 2 é assim, Girl Boss. By the way, também é meu, porque ela também escolheu e eu tinha aqui em casa. O que acontece? Normalmente a gente se sente mais atrelado, a gente sente um impacto maior quando é uma história real,
Então, assim, biografias ou histórias narradas em primeira pessoa. Isso facilita muito a nossa leitura. E facilita no português, então você imagina em outra língua, né? Então, assim, ler Girl Boss é muito legal porque, assim, eu já acompanhava a Sofia. E isso, assim, nada tem a ver com o que eu acho da Sofia ou não, com o que eu acho da história dela ou não. Mas, de qualquer maneira, eu escutava a voz dela, sabe? Porque eu escutava muito o podcast dela, ela tem um podcast que chama Girl Boss. E aí eu ficava, tipo, enquanto eu lia, eu ficava, tipo, escutando. É como se ela estivesse narrando a própria história, sabe? Tal. Vamos só contextualizar, que é uma história de sucesso, né? Então, basicamente, Girl Boss é outra dica. Eu vou fazer um paralelo aqui, porque eu também tenho algumas sugestões aqui, né? Mas já que a Tati acabou de falar dessa história de a gente se envolver com a biografia de alguém, eu recomendo ler autobiografias ou biografias autorizadas ou não autorizadas, enfim. Porque, por exemplo, eu tenho aqui em casa essa eu ganhei de presente de um amigo meu, do Anthony Kiedis, que é do vocalista do Red Hot Chili Peppers. Do Red Hot Chili Peppers. E assim, eu acho uma leitura muito legal, porque eu tenho curiosidade de saber como era a vida dele. Então é isso que a gente tá tentando dizer. Leia aquilo que te atraia, sabe? Eu queria saber mais sobre a história dele. E foi fácil, gostei de ler, foi legal, entendeu? Isso me lembra o próximo, que é justamente poesia. Poesia, gente, é muito difícil. Não tô dizendo, né, mas por que então são livros fáceis? Por que eu tô indicando este livro de poesia em si? Porque quando a gente fala de poesia, a poesia já é um pouco complicada e específica em português. E poesia é um match, assim, o sinônimo de poesia é match. É tipo, deu match, show. Porque você não precisa gostar de todas as poesias no mundo, você tampouco precisa gostar de poesia. Esse livro aqui é Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi, que é uma escritora muito incrível e que fez todo um livro de poesias sobre machismo, sobre relacionamento abusivo, sobre empoderamento e tal. E é um livro, gente, que eu primeiro li ele em português, e aí eu fui num evento da editora, da Planeta, com a Ana Guadalupe, que foi a tradutora das obras, né, dessas poesias. E é muito louco porque, assim, você ser tradutora de algo já é difícil, e ser tradutora de poesia é ainda mais. Tem que ser um pouco poeta também. Exatamente, você tem que manter, você vira outro poeta ali pra fazer. É verdade, muito difícil, muito difícil. E aí ela foi contando desses percalços que ela passou, de frases que ela teve que trocar. Palavrão, frases que só faziam sentido em inglês e que não faziam sentido em português. E que de repente, o que você vai colocar aqui pra poesia não perder essa magnitude, sabe? Então assim, aí eu ganhei a edição bilíngue e é maravilhoso você comparar, entendeu? A nível comparativo, você lê. Então, tipo, andei até aqui pra te dar todas essas coisas, mas você não tá nem olhando. Show! É uma frasezinha curta, uma poesia curta. E aí você vai lá no inglês e você vê como que isso tá em inglês. E aí você consegue entender a versão do tradutor, você consegue entender e até pensar. Porque aí eu leio a versão em inglês e fico assim, eu teria colocado tal coisa. Ah, entendi. Nossa, que legal que ela trocou tal palavra por tal palavra. São várias coisas. É muito bom você então, ler ele poesia é e comparar. todo em português no começo e depois todo E em depois inglês. todo em inglês. Você pode ir comparando. Acho legal. Eu nunca fiz isso, confesso. Então, enfim, eu acho espetacular ler poesia em inglês, ainda mais quando você tem um comparativo. É verdade. Tem o Edgar Allan Poe, ele tem vários poemas super creepy, super sombrios. Assim, sombrios, mas é que eu acho que eu sou a pessoa do sombrio. Eu adoro ler essas coisas. Livro sabe? sobre depressão. Que horror. Mas assim, é muito legal. Eu gosto muito. Só que daí já é bem difícil. Aí ele sai desse livro, porque entender o Poe é bem difícil. Literatura em inglês é bem complicado. É, bem difícil mesmo. E por último, mais ou menos importante, um livro que, assim, normalmente ele é difícil, mas vocês vão entender por que eu quis citá-lo. Porque normalmente quando a gente vai ler em inglês, é muito bacana a gente começar lendo uma história que você já conhece. Essa é uma dica que eu sempre dou. Eu vou dar lá no canal da Tati. Se você ainda tá meio perdido aí. Tá, mas como é que eu começo a ler? Vai pro canal da Tati. Você tem que minimamente, né, conhecer a história e tal. E no final das contas, eu coleciono livros da Alice, do País das Maravilhas. Não da autora Alice. Não da autora Alice, do País das Maravilhas e tal, e começou muito cedo, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Comecei com os livrinhos e tal, meu avô tinha várias versões, e aí o meu avô, ele tinha versão em inglês, e ele que sempre me dava, e aí eu ia pegando também uns pra ir colecionando e fazer essa comparação, e ele falava pra mim, olha, a partir do momento que eu achar que é a hora, eu vou te dar o inglês, aí você vai fazer a comparação em inglês. E aí, depois de um bom tempo, ele foi e me deu o inglês, aí eu li em inglês. Só que assim, eu sei, tipo, as falas de cor, né? Entendeu? Então, assim, por mais que o Lewis Carroll, ele tenha brincadeiras com a linguagem e que torna difícil até você ler em português, porque o cara era matemático, né? Então, assim, ele brinca muito com a língua, ele inventa muita palavra, ele faz muita brincadeira, faz muita
uma música com as palavras. Tudo tem musicalidade no Alice no País das Maravilhas. Inclusive, Alice no País das Maravilhas é estudado também em linguística. Então, como que o autor usou esse jogo de palavras aqui, o que ele quis dizer aqui. Então, é muito legal. Na minha prova de mestrado, teve um trecho do texto da Alice. Aí, tá vendo? Então, assim, é muito legal se você já conhece a história. Por isso que eu quis citar a Alice. E, assim, não precisa ler. Tem várias versões de inglês da Alice, mas, assim, tipo, resumida, sabe? Simplificadas. Tati, até com a base do próprio desenho da Disney, né? Exato. Quem já assistiu e quem já assistiu até a versão com... Tem a versão com o Johnny Depp, agora é a do Tim Burton. É, exatamente. Já conhece a história, sabe? Então acho que ajuda bastante. Ajuda bastante, e isso me lembra a última dica que eu esqueci, que não tá aqui, que é o Matilda, do Roald Dahl. Ah, é. Que de todos é o livro mais fácil dessa lista aqui. Não só Matilda, mas qualquer um do Roald Dahl, que tem a Fantástica Fábrica de Chocolate, Convenção das Bruxas, Gêmeos e o Persigo Gigante. É um cara muito conhecido, né? Ele é um Monteiro Lobato gringo, pra você brincar. Todos os livros dele foram adaptados e tiveram na sessão da tarde durante anos, né? Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate, qualquer que seja as versões. Convenção das Bruxas. Ai, eu amava esse filme! Como passava. Então, assim, você sabe a história de trás pra frente, e são livros pequenininhos e que tem muita fala e que é pra um público criança, né? É pro público infantil, então é ainda mais fácil de você ler. Aí eu achei uma sugestão excelente, assim, pra começar, né, com esse tipo de livro. Eu gostei mais da sugestão final, assim, ó. Do Matilda, né? Porque são livros infantis, né? E o que eu sempre sugiro, agora só pra complementar tudo que a Tati disse, por exemplo, quer uma coisa bem fácil mesmo? Gibi, tá? Gibi, você vai ter pouco texto, muita imagem, então isso já vai te guiando. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá no canal da Tati. E a versão adaptada, eu não te falei, mas eu tenho uma aqui, ó, que é o Diário da Princesa, The Princess Diaries. Por exemplo, esse aqui é pré-intermediário. Então você pode chegar na livraria e perguntar, olha, eu queria ver onde tá a prateleira de adaptações de livro pro básico. E aí é uma linguagem toda mastigadinha, sabe? Toda simplificada, com a história de fundo, mas assim, pro seu nível. Então acho que isso é uma dica bem legal também. É isso aí, então, gente, eu adorei. Muito obrigada Tati, por todas as dicas. Recomendo muito que vocês conheçam o canal Valeu um Livro. A Tati gosta muito de literatura e isso fica assim, ó, estampado na cara de quem assiste, assim, é muito legal. Então, parabéns pelo teu trabalho lá. E se vocês tiverem interesse, os livros que a Tati escolheu, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um segundo aqui com algumas seleções minhas, assim, alguma coisa assim, deixa nos comentários. E deixa nos comentários também algumas dicas de livros fáceis que você já leu pra compartilhar com o pessoal. Assim a gente também acaba conhecendo mais livros. É isso aí, compartilha. So, thank you very much, Tati. Thank you. See you next video. Bye.